Bem-vindos à nossa 19ª aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Nós estamos estudando, então, a história da filosofia antiga, o pensador Aristóteles. E no seu pensamento, o primeiro ponto do seu pensamento que estamos estudando é a lógica. E na parte da lógica aristotélica, nós estamos estudando, então, o Tratado das Categorias. E hoje, nessa aula de hoje, vamos ver, então, sobre a categoria chamada relação. A relação é um modo de ser segundo o qual uma coisa é designada em função de outra. Assim, a igualdade, a semelhança, a causalidade, etc. A relação, ela comporta três elementos essenciais. Um sujeito, aquilo que está em relação com outra coisa. Assim, o pai é o sujeito da relação de paternidade. Um termo, aquilo com que o sujeito está em relação. Assim, o filho em relação ao pai. E um fundamento, ou uma razão em virtude da qual o sujeito se relaciona com o seu termo. Assim, o pai se relaciona com seu filho, e não pelo fato de ser músico ou ser gordo, mas pelo fato de ser seu genitor. O sujeito e o termo em relação são ditos correlativos. Pai e filho são correlativos entre si. Três são as propriedades da relação. Primeira, via de regra, não existe mais e menos nas relações. Por exemplo, uma coisa é igual a outra ou desigual. Não se diz que seja mais igual ou menos igual. Segundo, as relações são recíprocas. Consequentemente, podemos inverter os termos, dizendo o pai do filho, o quadro deste pintor e o pintor deste quadro. Terceiro, os correlativos são simultâneos. Os correlativos são necessariamente coexistentes. Não existe pai sem filho, nem filho sem pai. Por isso, os correlativos se nos tornam conhecidos simultaneamente e se definem mutuamente um pelo outro. A relação pode ser dividida ou do ponto de vista do seu fundamento, que a gente chama de divisão essencial, ou do ponto de vista dos termos, que a gente chama de divisão acidental. Do ponto de vista do fundamento, distingue-se a relação de igualdade, que se origina da quantidade, a relação de causalidade, que resulta da ação, e a relação de semelhança, que resulta da qualidade. Do ponto de vista dos termos, distingue-se a relação mútua, que é quando os dois termos não podem ser concebidos separadamente, pois um está implicado dentro do outro. Assim, pai e filho estão em relação mútua, pois não se pode conceber um pai sem um filho. A relação mútua ou unilateral, quando os dois termos não são correlativos. Um é relativo, o outro é absoluto, não relativo. Tal é a relação existente entre a criatura e Deus, ou entre a ciência e seu sujeito. Na verdade, a criatura depende de Deus, mas Deus não depende da criatura. O cientista depende do objeto ou da matéria da ciência, mas este objeto ou matéria não depende do cientista. Em tais casos, há uma relação real da criatura a Deus, do cientista ao objeto da ciência, e uma relação meramente de razão ou estabelecida pela razão entre Deus e a criatura e entre a matéria da ciência e o cientista. A relação não mútua ou unilateral é dita transcendental e não predicamental. Na nossa próxima aula, nós vamos então terminar de ver as categorias. Vamos ver a categoria o lugar, a situação ou posição, o tempo,
a ação, a paixão e o hábito. Terminando então assim, né, a parte das categorias. E daí na outra aula, nós vamos ver os pós-predicamentos, encerrando assim então o tratado das categorias de Aristóteles. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.